Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast da Igreja do Nazareno Memorial. Esse tempo maravilhoso onde nós podemos conversar sobre a palavra do Senhor e trazer sempre um convidado muito especial para poder compartilhar algo da parte do Senhor numa conversa maravilhosa e edificante. Eu espero que você aproveite esse tempo, já deixa um like, já compartilha com os irmãos da igreja para a gente poder aí espalhar as boas notícias e umas boas conversas que vamos ter aqui hoje. Estou trazendo aqui um convidado especial. Você provavelmente já viu ele pelos corredores da igreja. Eu vou deixar que ele se apresente, mas é um homem de Deus e que hoje vai poder contribuir num bate-papo muito especial. Fala, mano. Fala, Brunão. Se apresenta pra galera aí, velho. Que alegria, cara. Que privilégio estar aqui com vocês. Paz a todos, uma boa noite, que agora é noite. Bom, acho que para quem não me conhece, eu sou o Yarley, né? Membro da Igreja Nazareno Memorial. E hoje estou tendo o privilégio aqui de ter essa honra de participar desse bate-papo aqui. Espero que seja proveitoso aí para a nossa vida espiritual. Tem sido muito legal esse tempo que a gente está aqui conversando. Eu participei sendo entrevistado, batendo um papo com o Lucão, várias outras coisas com o pastor. E agora estamos tocando essa bola aí, tem sido muito legal. Mano, eu te trouxe aqui por um motivo especial. A gente sempre bate um papo bem legal sobre as coisas do Senhor, das Escrituras. E o que eu queria que você falasse um pouquinho, porque você tem participado de algumas áreas da igreja, propriamente dito. Eu queria que você falasse um pouco dessas áreas. Eu vou começar a falar, fazer as perguntas que eu trouxe aqui. O que você tem feito na igreja? Onde você tem se movimentado? Como Deus tem te movimentado dentro da igreja? Legal. Só para deixar bem claro, as perguntas aqui eu não estou sabendo de nada ainda, hein? Vai ser muito, Relaxa. muito espontâneo. Bom, faz pouco tempo que eu estou na Memorial. Acho que se eu for mensurar aqui eu vou errar, mas acho que tem aproximadamente só 2 anos, né? Eu sempre me movimentei em querer ser útil na casa de Deus, independente do que eu fosse fazer, né? Mas hoje estou muito mais atuante na escola bíblica dominical, né? Tenho ajudado ali os professores, os pastores. Então, estou muito mais ali na questão da escola bíblica dominical. Mas também ajudo no estacionamento, fiquei um bom tempo na recepção. E eu acho que é muito honroso ser útil, né? Dentro da casa de Deus. Então, assim, aonde eu posso ser útil, eu sempre estou procurando estar presente ali em qualquer área da igreja. Então, hoje, basicamente, é isso, Brunão. Da hora, você também tá fazendo lá o curso de teologia que tem na igreja, não é isso? Ah, sim, o seminário, verdade. Legal, toda segunda-feira, muito bacana, por sinal. E tem só de segunda lá, né, por enquanto. Isso, por enquanto só. Então, cara, esses dias aí a gente tava aqui com o Lucão, a gente sempre troca ideia, eu com você também, a gente troca muita ideia sobre a escritura. Falei, cara, chamou ele pra bater um papo sobre isso. Você falou que você participa dos estudos bíblicos, também dá aula lá às vezes, né? Você um dia me falou, tem algumas Isso. oportunidades da aula. E, cara, eu vejo que nas igrejas, mas eu vou falar no geral, mas a gente também vai trazer para nós, que tem se perdido, né? Depois da pandemia, principalmente, eu acredito, se perdeu um pouco dessa parada da igreja, da escola dominical, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre como tem sido, sobre como você vê isso dentro da igreja, a participação dos irmãos, se é muito, é cheio, não cabe gente, como é que é? Bom, a escola bíblica dominical, se a gente for pegar em porcentagem, os alunos, em relação aos membros da igreja, é assustador tanto de pessoas que vai, no sentido negativo mesmo, né? Vamos por aí, se 300 pessoas são membros da igreja, 10 são matriculados na escola bíblica dominical e 5 são presentes, né? Caramba. E o que é triste, né? O que é triste. É importante a gente ter essa ciência que o que nós fazemos na escola bíblica dominical é algo de extrema importância. Porque ali a gente consegue ter um tempo de estudo, de tirar as dúvidas dos irmãos, né? E tem gente que tem tantas dúvidas e é bloqueado espiritualmente em avançar mesmo, porque às vezes está trilhando um caminho que não é coerente com a palavra de Deus. E às vezes, por não participar da escola bíblica dominical, elas ficam perdidas nisso, né? Então, assim, para mim é triste, e ainda mais eu que basicamente nasci na escola bíblica dominical. Meu pai sempre me incentivou, assim, sabe, Brunão? Desde que eu conheço, entendo que meu pai é meu pai mesmo, ele sempre me levou para a escola bíblica dominical, desde criança.
Se eu for olhar no passado, eu tenho muito claro essa vivência na escola bíblica dominical. Obviamente que na minha história de cristão, eu me perdi ali por 4 anos, foi um tempo bem pouco, graças a Deus, não foi mais que isso, mas desde que eu olho para a igreja, me vejo como um cristão, eu sou participante. E eu, mais que nunca, né, posso dizer quão é importante a escola bíblica dominical e ver as pessoas num quadro tão reduzido, para mim, além de trazer uma tristeza ao meu coração, me assusta. Esse é o pensamento e o sentimento que eu tenho, porque é algo tão importante, Bruno, sabe? E hoje em dia vê se perdendo um pouco essa vontade de aprender, né? E a gente percebe até no seminário, tanto de gente que tem na igreja, tanto de membro que tem na igreja, pro tanto de aluno que tem, eu acho que isso poderia ter um outro panorama. E você acha que por quê? Que, tipo assim, porque eu sempre ouço muito falar sobre isso, né? Com relação ao número de membros que tem na igreja, sempre tem pouca gente nas escolas, né, bíblicas, nos grupos de ensino, né, e tudo mais. Mas o que que você acha? Por que que isso tem acontecido? Olha, Bruno, eu tenho vários pensamentos e às vezes, se a gente começar a expor todos os nossos pensamentos, a gente acaba sendo um pouco até ríspido, né? Mas eu tava até conversando com o Lucas. A nossa vida hoje em dia, nossa correria, as rotinas que nós temos hoje no dia a dia, nos afoga tanto, tanto, que o tempo que você chega na sua casa, você está tão esgotado mentalmente, fisicamente, que você quer ficar naquela caixa do nada. Estou falando uma experiência minha, tá? Uma percepção minha, não que eu seja dono da verdade. Uhum. Mas então, eu acho que as pessoas estão tão saturadas de tudo, vida profissional, aí também tem a questão da família, que o tempo que ela acha que ela tem, ela não quer ir para aprender mais alguma coisa, envolver em mais alguma coisa. Então, elas preferem ficar na zona do conforto. Então, assim, e o que eu penso? Que a rotina das pessoas, talvez por desorganização, por, às vezes, assumir compromissos demais, ou às vezes a vida profissional dela suga ela tanto que ela perde-se um pouco essa energia. E isso é ruim, porque a partir do momento que você perde o interesse em aprender sobre Deus, automaticamente você deixa Deus de lado também. Bom, Então, assim, eu acho que minha percepção, né, das pessoas não terem esse interesse, cara, tá muito atrelada a isso, a rotina dela, de como ela lida na sua rotina, qual que é o seu tempo, como tá sendo o seu tempo. Eu acho que envolve até um pouco de prioridade, mas eu acho que se entrar nesse assunto aqui, eu acho que dá muito assunto aí pro tempo que nós temos. eu entendo, eu pergunto assim porque todo mundo tem suas correrias, né? E tipo, a gente é movido, é sempre uma doideira pra todo mundo, mas pra você, tipo, como que é pra você? Porque você também tem uma vida corrida, né? E, e eu acredito que você tem isso como importante. Tanto que eu sempre vejo, né, você tá mais cedo ali, acaba que eu chego pro ensaio, daqui a pouco você já tá ali aparecendo ali mais cedo. Mas por que que pra você consegue? Que você acha que as pessoas deveriam se despertar? Tipo, dicas que você poderia dar. Como que é pra você e quais dicas que você daria? Bom, eu acho que é uma pergunta interessante. Vou falar sobre as minhas experiências. Bruno, desde que eu entendo quem é o Yarley, né? Acho que os mais próximos a mim sabe a minha história. Eu compartilhei já muito, por mais que a gente tem pouco tempo de amizade, mas já compartilhei muito da minha vida. Então, quando eu entendo quem sou eu vejo o tanto que eu preciso de Deus. Eu tenho uma certeza no meu coração. Se tirar Deus de mim, vocês vão enxergar o tão podre que eu sou. Então, quando eu percebo e tenho esse entendimento sobre a minha vida em relação ao que eu tenho com Deus, eu acho que eu preciso de Deus mais do que você precisa dele, no sentido que eu sou mais necessitado. Então eu percebi isso, porque a Anne não gosta desse termo, ainda mais vou falar aqui que vai ficar gravado. Eu me considero ruim de serviço. Eu sou um ruim esposo, ruim filho, eu sou um péssimo profissional. Isso eu falo porque eu tive uma experiência de ficar longe de Deus 4 anos. Nesses 4 anos, eu me envolvi com muita coisa errada. Eu levei uma vida profissional totalmente, sabe, leviana. Eu fui muito ruim naquilo que eu fazia, naquilo que eu entregava. E quando eu me converti, eu vi que com Deus eu poderia ser produtivo, eu poderia ser um bom empregado, um bom amigo, um bom esposo, um melhor filho. Eu entendi que eu tinha uma condição de ser um ser humano melhor em Deus.
Então, como que eu posso me aproximar para se parecer um pouco mais com Deus? Se parecer um pouco mais com Cristo? Entendendo quem é Ele. E só tem uma forma de entender quem é Deus. Na palavra dele. Então, a necessidade que eu tenho hoje de entender quem é Deus é que eu preciso ser melhor. E sem Deus, eu sou eu sou uma pessoa ruim. Então, a minha necessidade está muito atrelada àquilo que eu sou, que eu represento para as pessoas. Eu costumo dizer que essa pessoa boa que as pessoas às vezes enxergam no Yarley, não sou eu, é Cristo. Só que para mim ser essa pessoa boa, eu preciso entender o que está escrito sobre ele na palavra dele. Né? Então, o entendimento que eu tenho sobre Deus é aquilo que eu estudo. E todas as vezes que eu estudo, que eu mergulho na palavra, que eu começo a enxergar quem que é Deus, eu começo a ficar maravilhado. Né? Tem um louvor, uma música que fala assim, faz muito sentido eu seguir alguém que é muito melhor que eu. Né? Então, a minha referência está muito alto. Então, aquilo que eu acho que eu sou bloqueado em produzir, em fazer, em alcançar, através da palavra, me movimentando, eu consigo alcançar, eu consigo chegar. Então, faz muito sentido eu entender quem é Deus na palavra para mim poder alcançar isso. Então, assim, é sobre o entendimento que eu tenho. Não é que eu tenho tempo. Eu faço brotar esse tempo. Eu preciso. É como se fosse o meu almoço, minha janta. Se eu não comer, eu morro. Se eu não me alimentar daquilo, eu vou sucumbir. Então, é uma necessidade. É como se fosse o ar que eu respiro. A minha esposa, e isso vocês podem consultar ela, o tanto que eu fico ansioso pelo meu tempo com Deus no meu quarto. Como isso é precioso. A Anne vive brigando. Amor, vai guardar essas Bíblias, tá tudo jogado pela casa, porque onde eu vou, eu tô levando ela comigo. E Arlon, vai guardar essas Bíblias, tá uma desorganização isso aqui. E ela que vai ver esse vídeo depois, ela vai até dar risada. Mas é a minha necessidade, Bruno. É a minha necessidade. E eu não digo que eu estudo, muitas vezes, para ministrar ou para pregar. Normalmente, eu sempre vou trazer um sermão daquilo que eu já estou vivenciando. Porque a minha ideia do estudo da palavra é que eu realmente seja quebrado, que eu seja, sabe, moldado, reconfigurado, porque eu necessito disso. E é profundo porque, tipo assim, você fala que a motivação pela qual você vai nos estudos e acha tempo é o entendimento que você sabe que você precisa, né? Exato. Mas é doido isso, impactante, né? Eu fiquei ouvindo aqui, eu falei, nossa, é impactante porque a gente, o que falta é o senso, né? De que a gente precisa de Deus e por estudar. Mas enquanto você falava e você fala e quem está assistindo a gente, pode de repente pensar, mas eu estudo em casa. Pô, cara, mas realmente existe essa diferença de você ir para um estudo bíblico, no sentido assim, para a escola bíblica, para a diferença de você estudar em casa? O que você acha assim que difere, que você fala, pô, por causa disso que vale a pena ir para um estudo bíblico dentro da igreja, numa escola dominical? O que você tem a dizer? Legal, importante isso também. São coisas diferentes, mas que uma não anula a outra. Hum, A minha porção diária, ela tem que ter. É necessário. Necessário. Só que a comunhão com os irmãos e você sentar para ouvir alguém que tem um entendimento, um pensamento daquilo que também tange na palavra de Deus é muito necessário. Por exemplo, você vai olhar para a palavra de Deus, você vai ver muito isso, né? O que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Coríntios, né? Nas cartas dos Coríntios. Então, é importante que tenha alguém falando e alguém aprendendo. Isso é a igreja, o ajuntamento dos membros. Então, a comunhão, eu e Arde particularmente, tá? Eu quebro a cabeça estudando e eu vou para os livros, só que quando eu ouço alguém, parece que me expande mais ainda a mente. O entendimento fica mais gostoso. Porque eu tô ali com o Espírito Santo no meu quarto, né, no meu secreto, eu tenho a minha oração ali com ele, e é muito gratificante isso, né? Porque eu já fui visitado por Deus nos estudos que eu chorava copiosamente. Então, assim, a experiência que eu tenho no individual é muito importante. Mas no coletivo, cara, eu acho que faz um cumprimento do que está escrito na palavra. Onde tiver dois ou três, é no plural. Então, estar na sala de aula, você poder perguntar e ter uma percepção do outro, cara, assim, para mim é muito top. Muito top. Então, é interessante, né? Você falou assim, uma coisa não anula a outra. Mas aprender no coletivo, né? É Exato. bem interessante isso. Caraca, muito top. Porque eu fico pensando assim, talvez, e aí é uma pergunta, né? Você pode dizer, você acha que pode ser que as pessoas, às vezes, têm perdido se é que esse é o nome,
têm perdido a fomentação de participar de uma escola bíblica dominical por conta de não saberem expressar dessa forma que você tem falado a importância? Bruno, eu vi um vídeo essa semana, acho que foi ontem, e eu compartilhei com você. Com poucas pessoas eu compartilhei e, cara, eu acho que vai encaixar muito bem no que eu vou falar. Eu não quero fugir da sua pergunta, porque eu acho que ela vai responder ela. Tem uma moça que eu nem seguia ela, comecei até a seguir, eu acho ela muito importante. As mensagens dela ela é muito coerente com a palavra de Deus, acho que é Natália alguma coisa. Ela fala que ela gosta muito de sushi. É a comida predileta dela, ela tem muita necessidade de comer aquilo. Ela fala que gosta muito. Mas certa feita ela foi para uma churrascaria. E estando na churrascaria, ela comeu muita carne e ficou papuçada. E por algum momento depois que ela já estava, já tinha jantado, almoçado ali, ela percebeu que no buffet ali tinha sushi. Só que ela falou assim, poxa, tem, mas eu não vou comer. Por quê? Porque eu tô cheia. Cara, então, voltando a essa pergunta, as pessoas ainda ela não têm essa percepção porque elas estão cheias de várias outras coisas. É muito Uau. importante essa colocação que ela fez. Não é meu, tá, gente? Eu tô só fazendo algo relevante aqui que ela falou. Então, assim, as pessoas estão tão cheias de outras coisas, não é que ela não quer Deus. Não é que ela deixou de amar a Deus, talvez. Mas ela tá tão cheia de tantas outras coisas que a vida, o cotidiano enche ela, que na hora dela querer aprender algo que é sobre Deus, ela tá cheia. Caraca. A minha esposa, ela estabeleceu uma regra lá em casa. Ela falou assim, amor, vamos fazer um combinado e vamos tentar seguir. Eu falei, vamos. Qual que é a ideia? Quando nós estivermos em casa, principalmente na hora de dormir, não vamos mais usar o celular. Desliga o celular, o Wi-Fi antes de entrar no quarto. Uau. Porque a gente estava percebendo que nós estávamos conversando menos. Tendo um diálogo dentro do quarto, que é fundamental para um casal, menos. Mas não é que eu perdi interesse nela, ela perdeu o interesse em mim, ou que a gente não estava se escutando mais. É que nós estávamos totalmente ligados a outras coisas. Estávamos cheios de outras coisas, a gente não percebia isso. Então, eu acho que tem muita coisa ocupando nosso espaço. E o espaço que é de Deus. E tem uma coisa que Deus não divide, Bruno, e isso eu louvo a Ele porque quando Ele fala que não divide, não é a necessidade de Deus de ser amado, não é isso. Mas é o espaço que Ele quer que nós priorizamos para Ele. Que lá dentro não existe a Anne, que é a minha esposa, não existe o Bruno, que é um dos amigos que eu tenho. Porque lá dentro só tem eu e Ele. E lá dentro eu sou protegido, eu sou curado, eu sou sarado. Então as pessoas estão perdendo essa percepção de ter um tempo com Deus, porque tá sobrecarregado sobre muitas outras coisas. E faz sentido agora a gente pensar, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. As pessoas estão vivendo dentro de uma loucura na sua rotina que quando ela percebe que ela precisa de Deus, não tem mais força, não tem mais energia, né? Então eu acho que a, a falta de interesse das pessoas irem aprender é porque a mente dela tá obesa de tantas outras coisas. Tipo, como se ela não precisasse de mais nada. Não, Exato. afinal, já sei, já vi. é, E na verdade a gente vê em algumas conversas, na verdade, né, com pessoas, quanto que elas não sabem a respeito de vários assuntos bíblicos, né, cara? Exato. Às Exato. vezes umas conversas assim, você troca uns minutos de ideia, você fala, meu, acho que ela não tá muito bíblica, né? Tipo assim, é cheio de eu Eu acho. acho. E você tem falado, você estava falando, né, desde o início da conversa, que a maioria das coisas que você aprende, desde quando você entende por gente, foi de seu pai levar você na escola bíblica, né? Exato. Apesar de tantas coisas, as memórias e os ensinos aprendizados vêm disso. E quando eu pensei em chamar você para trocar essa ideia, foi justamente para poder fomentar nos amados e em quem assiste esse tempo, fomentar essa vontade, sabe, de participar dos estudos, sabe? Tipo, e a pessoa que é legal, pô, vai ter que fazer no tempo principal a aula, porque não cabe lá na sala, né? Nossa, cara. Acredito que esse é o desejo dos professores, né? Poxa. Cara, eu gosto muito de pensar que a gente está prestes a viver um avivamento e eu penso muito nisso, Bruno. Inclusive, domingo eu fui pregar numa igreja, eu falei muito sobre isso, muito, muito. Eu compartilhei algumas coisas com você. Eu ainda creio que vou ter filhos,
ou filho, mas eu não creio que ele vai chegar na sua fase adulta. Eu creio que Cristo está tão próximo de voltar, mas tão próximo de voltar, que eu posso ter certeza que talvez a gente nem vai pro ar essa gravação. Então, assim, eu tenho muita fé que Cristo está para voltar, né? Então, assim, o que eu penso? Que os tempos que estão vindo, vai vir um avivamento. Vai vir. E eu me incluo nisso, que eu quero, não que eu tenha qualificações, porque eu não tenho, não porque eu sou habilitado, porque eu não sou, mas é porque eu quero ter um coração disponível. Então, eu quero fazer parte de ser um instrumento para incendiar esse novo avivamento. Então, eu acredito que haverá um chacoalho que, aos poucos, eu vou começar a perceber que, poxa, vamos ter que mudar de sala. Vai vir mais gente. Mas não porque o Yari está ministrando, até porque eu me considero, assim, leviano em relação à cativação, né? Em cativar as pessoas na fala. Então, tudo que eu falo, eu literalmente preciso da graça de Deus. Mas eu percebo que a palavra de Deus vai entrar de uma forma tão preciosa na vida das pessoas, vai ter um mover tão precioso nesse sentido, que eu acho que Deus vai começar a queimar as pessoas em ter necessidade e ter a percepção que não tem mais tempo. Uau. Não tem mais tempo. Eu e minha esposa fala muito sobre a vida profissional. Muito, muito. Ela fala muito... E eu sou... Assim, eu falo com o Lucas, né? Eu sou um cara mais reservado. Então, eu sou muito da segurança. Mas a gente fala muito sobre futuro. E a gente falando, e a gente sempre termina o assunto. Mas eu acho que a gente não vai chegar lá. Uau. Porque Cristo voltará antes. Gente, eu fico abismado. E eu falei com você já sobre isso, acho que até no domingo. Quando eu falo sobre a volta de Cristo, me dá um acelero no coração, assim, uma ansiedade para mim saber literalmente como é enxergar ele. Então, é esse tempo que nós estamos aqui que a gente precisa falar sobre a importância do que é a palavra de Deus, porque esse tempo está chegando, né? E a palavra de Deus, ela sempre vai nos impulsionar a crescer na questão do conhecimento. Segunda Pedro vai falar, crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos entender quem é Deus, ter essa percepção de quem é Deus. Sem a palavra de Deus, nós não vamos entender isso. Não vamos entender. Então, eu acredito que haverá um tempo, Bruno, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, que o avivamento vai ser tão grande ao nossa região aqui. Estou falando que nós somos instrumentos para essa região. Sim. Que vai haver um tempo tão gracioso, uma movimentação tão graciosa que as salas não vai caber gente. Uau. Porque Deus vai começar a despertar. E eu profetizo isso. Um coração muito crente nisso, com muita fé nisso. Haverá um despertamento. A Memorial vai viver novos níveis. Eu tenho certeza, tenho certeza. Eu percebo que enquanto você fala, né, tudo se resume no poder da palavra do Deus que nós acreditamos, né? Outro dia, estava numa pregação e o pastor falou assim, o humorista brincou, né, falando de um cara, e falou assim, não, eu sou crente, você é crente? Quantas vezes você leu a Bíblia? Eu não li inteira, mas já li bastante. Tá? Falou, pô, tudo que Deus ele fez está num livro só, e você não leu o único livro que fala do seu Deus que você crê? Verdade, eu já vi esse E é uma baita de uma paulada, né? É. Cara, a gente vai, infelizmente, chegando ao final desse bate-papo maravilhoso, mas eu queria muito que você deixasse uma mensagem final, além de várias que você já deixou aqui, compartilhando tantas pepitas de ouro, se assim posso dizer, que as pessoas já, certamente, assim como eu, foram cheias do conhecimento de Deus e fomentadas pelo Senhor. Mas eu queria que você deixasse uma breve reflexão, uma mensagem, algo para que as pessoas guardassem depois desse tempo de conversa, para que elas pudessem ser abençoadas, animadas, reanimadas, edificadas, para poder aí reacender a chama de ler a palavra, de estudar as escrituras, de participar das atividades de estudo bíblico da igreja. E a gente encerra, por favor. Legal. Você pode falar para essa câmera aí. Enquanto a gente estava conversando, eu tratei um assunto... Estou tratando, na verdade, esse assunto sobre a santificação, inclusive na Escola Bíblica Dominical, eu tive a oportunidade de ministrar domingo, e eu quero compartilhar uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 2. Eu vou ler só a parte A do versículo que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Eu tenho duas percepções aqui. Primeiro, ele fala aos chamados
aos santificados em Cristo Jesus e aos que vão ser santos. Aos que vão ser santos. Então, são uma frase que fala da gente no passado e no presente e no futuro. Nós somos santificados assim que nós aceitamos a Jesus. E ele fala sobre a percepção do futuro, aos serem santos, né, lá na frente. Então, aos santificados, que é a graça inicial ali, a santificação inicial, e o que nós chamamos de santificação progressiva, que é lá na frente, a gente tem um caminho, né? A gente tem um caminho a ser trilhado. O que eu aprendo aqui, Bruno? Que nós precisamos entender que aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador não é só simplesmente levantar a mão e ficar ali da mesma forma que você levantou a mão. Nós precisamos ter uma progressão. Progressão. Os escritores hebreus falam seguir a paz e a santificação. O que é seguir? É um caminho a ser trilhado. Apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso. Olha, eu queria tratar de assuntos com vocês, mas eu preciso voltar lá no princípio, porque vocês não evoluíram. Eu tenho que tratar vocês como leite materno ainda. E a minha preocupação para a minha geração é essa. Que nós estamos vivendo um tempo de paralisia espiritual. Nós não estamos evoluindo. Se eu perguntar para a grande massa um versículo bíblico da Bíblia, né, obviamente que é da Bíblia, mas um texto bíblico que ele se identifica, possivelmente ele não vai saber onde está, porque não tem um interesse em aprender e evoluir. E que é um sinal, e que é uma dica para ser próspero em qualquer área da vida, está na palavra de Deus. Quando Deus chama Josué para agora pegar o povo e liderar o povo, porque Moisés tinha morrido, ele fala assim, olha, Josué, no livro dessa lei, não se aparta dela. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. E tudo que você fizer, prosperará. Então, o segredo de sucesso para qualquer área da nossa vida está na palavra de Deus. Sobre finanças, temos lá. Sobre oração e fé, temos lá. Sobre casamento, temos lá. E saber quem é Deus, com certeza está lá. A minha preocupação, e eu vou morrer fazendo isso, é que nós tenhamos a percepção de quem é Deus. E não tem como conhecer a Deus se não for pela palavra dele. Se você ficar só ouvindo, vai vir só histórias. E eu essa noite, Bruno, para finalizar, meu desejo é que nós usamos a palavra de Jó. Antes, eu só ouvia falar sobre ele, mas agora eu vejo. E como que eu vejo? Através da palavra dele. Então, meu desejo é isso, Bruno, que as pessoas tenham fome de Deus, mas fome. E que no ato de reconhecer a Deus, estejamos desligados do mundo, sabe? Porque nós precisamos, urgentemente, ter a percepção de quem é Deus. Porque logo, logo, ele voltará. Mano, tá maluco. Fique com essa reflexão, com essa palavra. Eu não vou nem falar mais nada, porque eu já fui muito ministrado. Acredito que você também. Cara, obrigado por esse tempo maravilhoso, por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que você aí de casa foi abençoado. Não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir, com os irmãos da igreja, que porventura não viram o link. Comenta qual parte você mais gostou. E eu tenho certeza que você vai abençoar alguém compartilhando essa mensagem. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você tem que ser um proclamador do evangelho. Leia a Bíblia. E, cara, obrigado mais uma vez. Poxa, eu que agradeço. E até a quarta-feira que vem, se Deus permitir, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu.